Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, não esqueçam de colocar a jarrinha ou copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho de hoje. A lição que foi tirada de forma aleatória foi o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e eu abri no item 12, que é uma mensagem do bispo de Alger, Marmont, 1862, Adolfo. E é incrível como o Evangelho sempre, ao longo do tempo que a gente vai tirando, sempre vem nos responder às questões da atualidade, aquilo que a gente está pensando naquele momento. Depois de tantos dias em afastamento social, todos nós, muitas questões vêm na nossa cabeça, né? Pensamos muitas coisas e muitos de nós até acaba lamentando, ficando triste. E aí eu acabei tirando essa lição que eu acho bastante esclarecedora. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. 1862. Parece que o bispo Adolfo acabou de psicografar depois de tudo isso que está acontecendo conosco, não é verdade? E não para por aí. Olhem só. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns dos outros? Não podeis ser felizes sem a mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as tuas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. E se nós podemos fazer um resumão de tudo aquilo que Jesus, ao longo da vida dele, pregou, o grande resumo seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mesmo depois de tudo que está acontecendo, mesmo depois de assistirmos às calamidades que estão acontecendo nos outros países, ainda estamos sendo pouco fraternos uns com os outros. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Que o rico libertino, perdido de corpo e alma,
se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem dos seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício do andrajoso. Quer dizer, se as pessoas também achassem ruim aquilo que o rico faz, não só aquilo que o pobre faz. Então, se um bêbado andrajoso, que ele diz, é um mendigo na rua, né? Então, se um mendigo está andando embriagado e todo mundo quer se afastar dele e o julga severamente, normalmente isso não acontece quando quem faz esse tipo de coisa é uma pessoa rica e muitas vezes com carro de luxo na mão, ceifando vidas aí alheias, né? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão. Agora, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se, sob os golpes de que, de tempos a tempos, desfere no seu orgulho, com uma advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos, apesar disto. A sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta, para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo. Francisco, né? Foi um grande pequeno. Que o que mais amou dos seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. As iniquidades estão aí.
Quem somos nós para julgar, não é verdade? Mas nós sabemos que não cai a gota de uma pequena folhinha que o Pai não saiba. Tudo está sob o comando de Deus, sob a tutela de Jesus. Fiquemos atentos para fazermos a nossa parte e que a nossa parte seja muito bem feita, para que possamos colocar as nossas cabeças nos travesseiros à noite e dormirmos em paz. Vamos agradecendo por ter nos acompanhado hoje. Amanhã estaremos no mesmo horário. Se gostaram, podem compartilhar o canal com aqueles que precisam, que não sabem fazer o Evangelho, que estão tristes, solitários, um pouquinho deprimidos, né? Sempre uma companhia é bom. Estamos sempre juntos, mesmo longe. Obrigada mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser, e claro, Ele há de querer.